Olá, tudo bem? Chegamos à quinta aula do nosso curso para catecúmenos, a aula denominada O Plano de Salvação. E assim como todas as outras, eu quero iniciar essa aula fazendo uma oração com você. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais sobre o Senhor. Obrigado pelo recurso online, ó Deus. Esse recurso onde conseguimos alcançar pessoas que estão distantes. Que tudo aqui seja feito para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. O plano de salvação. Aproveite e pegue o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno e não deixe de curtir esse vídeo e, quando eu fizer algumas perguntas, responder nos comentários, por gentileza, tá bom? Então, eu vou começar a lição. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou. E Deus deu uma ordem muito simples para esses homens. E o Senhor lhe deu esta ordem para o homem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero ler alguns versículos antes para você entender o contexto aqui. Versículo 8 de Gênesis 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então chegamos à nossa ordem, não é verdade? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você e eu sabemos que o homem não passou nesse teste, nessa obediência. O homem foi reprovado no teste da perfeita obediência, escolhendo o seu próprio caminho, entrando o pecado no mundo e rompendo os laços, o relacionamento com o Criador. E olha só essa afirmação do autor, que coisa interessante. Algumas pessoas perguntam: já que Deus é onisciente, portanto sabia que o homem ia pecar, por que não impediu que isso acontecesse? Por quê? Olha o que ele responde. A resposta honesta é que não sabemos, porque Deus não impediu o homem de pecar. Não sabemos. Não sabemos. Eu e você já nos pegamos falando assim, né? Porque Deus não acaba com tudo logo, porque Deus não impediu, porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo. Nós não sabemos. A resposta que ficamos é que Deus continua sendo bom, soberano, justo e amoroso. Mas olha só. Mas sabemos que o Criador não estava alheio à situação da criatura. Antes de criar o mundo, como diz as Escrituras, ele já havia estabelecido uma aliança com o Filho para salvar o homem, a aliança da redenção, onde o Filho se colocou no lugar do pecador e incumbiu-se de fazer a expiação do pecado, suportando o castigo necessário e satisfazendo as exigências da lei em lugar de todo o seu povo.
Baseado nesse pacto, a aliança da redenção, Deus estabeleceu com o homem agora um pacto de amizade. Por causa do nosso Senhor Jesus, do pacto e da redenção, da crucificação e da vitória na cruz, essa amizade, essa aliança, esse relacionamento é reestabelecido. Nesse pacto, Deus oferece ao pecador a salvação e a vida eterna através de Jesus Cristo, que é o pacto da graça. Felizmente, o plano de Deus para o homem não se esgotava no Éden. Você pode perceber a graça de Deus percorrendo a história. E como diz bem o autor, Deus não ficou alheio ao que aconteceu no Éden, mas providenciou a solução para salvar o seu povo. O próximo tópico ele coloca pecado e castigo, para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Por causa do pecado de Adão, todas as pessoas nascem pecadoras. Nós fomos responsabilizados ou somos responsáveis pelo pecado de Adão. E por que nós somos assim? Porque Adão era o representante da raça. Perceba, existe uma diferença muito clara aqui. Não confunda em você ser responsável pelo pecado, por exemplo, do seu pai, aí na sua casa, ou do seu tio, do seu avô. Mas pelo pecado de Adão, sim, porque Adão era o representante da raça humana. É por isso que Davi reconhece no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Herdamos do primeiro casal a culpa e a corrupção. Não conseguimos fazer o bem que queremos, como diz o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, mas fazemos o mal que às vezes até detestamos. É interessante isso, né? E o autor logo coloca uma coisa para trazer o significado do pecado. Mas o que é pecado? O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Na sua tela você vai ver algumas palavras gregas usadas pelos escritores do Novo Testamento para designar pecado. Nesse momento vai aparecer as palavras e a tradução, começando pela palavra hamartia, que significa errar o alvo. A outra palavra, escorregar ou cair, desviar da verdade e da justiça. Outra então, injustiça. Outra, transgressão, ato de passar além da linha. E a última, desobediência e desrespeito à lei. Podemos afirmar, portanto, que o pecado consiste em errar o alvo da vida, não ser o que devia ou poderia ser, desviar-se da verdade e da justiça, praticar a injustiça, ultrapassar a linha que limita os nossos direitos e liberdade, desobedecer e desrespeitar as leis. Mas como o pecado sempre tem relação com Deus e sua vontade, podemos dizer que pecar é ser, pensar, falar, desejar ou fazer o que desagrada a Deus. O que você pensa que é o pecado? Você pensava que era tudo isso ou resumia em alguma outra frase? Escreva aí nos comentários. Pecado é o quê? Pecado é errar o alvo. E Deus, sendo justo, sendo santo, não trata o pecado de qualquer maneira. Ele sempre tratou o pecado de modo severo, porque o pecado é uma violação da sua justiça, portanto, um insulto a ele, um insulto à sua santidade. Como alguém já disse,
O pecado é a desgraça do homem. Todo o seu sofrimento e miséria são devidos ao pecado. O pecado é a causa básica das dores, perdas, angústias de coração e frustrações. Cada pecado recebe uma justa punição. Podemos ver na Bíblia Sagrada castigos naturais e disciplinares. Mas lembre-se de uma coisa: nenhum pecado fica impune. Os pecados naturais, eles são ditos assim porque eles vêm da lei de Deus do plantio. O que você plantou, você vai colher. O preguiçoso passa privações. O mentiroso cai em total descrédito e muitas vezes paga caro por causa da mentira. Olha só que interessante isso. Mesmo que alguém tenha se arrependido, tenha entregado a vida ao Senhor, recebido o Senhor como Senhor e Salvador, ele continua com as consequências desse pecado, desse plantio. Talvez por muito tempo ele vai ter um descrédito, porque ele foi muito mentiroso e agora ele deixou de mentir. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que mentia, agora fale a verdade. Mas essa fama, isso vai acompanhar essa pessoa por um longo tempo e pela graça de Deus o testemunho dela vai mudar. Mas também tem outros castigos do Senhor, que são os castigos disciplinares, que são impostos diretamente por Deus. E o objetivo de Deus é disciplinar para que as pessoas possam abandonar o pecado e obedecer somente a Ele. Você pode colocar que Deus usa isso para que pessoas possam voltar ao Senhor também. O castigo daqueles que não creem no Senhor Jesus, você sabe o final, né? O inferno é o final de uma vida que não crê no Senhor Jesus. E Jesus pintou este lugar de tormento com cores vivas quando falou sobre ele ao povo. Ele não deu muitos detalhes, mas deixou claro que o inferno é um lugar de terrível sofrimento. O inferno de fogo ele o chamou. Fogo eterno, castigo eterno, fogo inextinguível que nunca se apaga. O inferno é um local de tormento onde a misericórdia de Deus não age, não se renova pela manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me alcançou. Será que você pode declarar isso agora, escrever nos comentários? Obrigado, Senhor, por tua graça que me alcançou. Obrigado por tua graça que me leva ao céu. Obrigado por tua graça que me faz ter um relacionamento contigo. No próximo tópico, o autor fala sobre a obra redentora de Cristo. Deus nutre um grande amor por nós, mas Ele não pode transigir sua justiça. Ele não podia simplesmente fechar os olhos para o pecado, para as injustiças, as transgressões. A justiça exige reparação. Alguém precisa pagar pelo erro cometido. E Deus, movido pelo seu grande amor, providenciou um meio para a salvação do pecador. Diz João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outro texto, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Chegada a hora própria, o Filho assumiu a natureza humana para sofrer em nosso lugar e nos redimir, pagar o preço, quitar a dívida.
Diz Gálatas 4:4: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus ofereceu ao Pai a perfeita obediência, viveu uma vida absolutamente santa. Ele cumpriu toda a lei. Lembra que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão? Você fez referência a algum versículo que nós lemos lá no início? Faze isso e viverás. O Senhor Jesus Cristo fez, viveu e ainda pagou o preço pelos nossos pecados, porque diz o texto sagrado: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. O nosso Senhor Jesus se entregou à morte para a nossa salvação. Ele não foi vítima, ele não foi um mártir. Pelo contrário, ele entregou-se livremente ao sacrifício para a nossa salvação. E o sacrifício de Jesus, no meu e no seu lugar, foi um sacrifício completo. Deus Pai aceitou o seu sacrifício, ressuscitando dentre os mortos. Diz o texto: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O próximo tópico do autor então fala sobre arrependimento e fé. Jesus sofreu o castigo que nós devíamos sofrer. Ele pagou pelo meu e seu pecado. Ele é o único meio de salvação, o único caminho para o Pai. Diz Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só que essa salvação, ela não vem automaticamente. Para ser salvo, o pecador precisa arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus. Arrepender-se dos seus pecados. O verdadeiro arrependimento causa um sentimento de tristeza e pesar pelo erro cometido e leva a pessoa a mudar de vida. É a conhecida metanoia, mudança de vida. Os rabinos judeus diziam que o verdadeiro penitente, arrependido, é aquele que, se voltar a ter a oportunidade de cometer o mesmo pecado, nas mesmas circunstâncias, não o faz. Interessante essa citação, né? Mediante o arrependimento, o pecador se desvincula da velha vida, dos tempos de ignorância, igual o filho pródigo. Antes de vestir a melhor roupa dada pelo pai, teve que tirar a roupa suja, rasgada, cheirando mal, que trazia da terra distante. Semelhantemente, o pecador precisa desvestir-se da imundícia do pecado por meio do arrependimento, para revestir-se da nova vida em Cristo. O pecador precisa crer em Jesus e recebê-lo como Salvador e Senhor. Esta fé implica numa completa renúncia de toda tentativa para se alcançar a salvação através de obras e numa entrega total a Cristo, na firme convicção de que o seu sacrifício na cruz é suficiente para nos salvar. Você crê no sacrifício do Senhor Jesus que perdoa todos os seus pecados? Responda nos comentários. Eu creio no Senhor Jesus. Após reconciliar-se com Deus mediante o arrependimento, o homem precisa viver agora do modo como Deus quer que ele viva, em santidade, na santificação. Ou como escreveu o apóstolo Paulo, praticar as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nela. Deve também tornar-se membro de uma igreja para somar-se a outros servos de Jesus Cristo. Ele precisa testemunhar isso perante o mundo com palavras e ações. Nós precisamos caminhar com irmãos de fé para sermos fortalecidos, para fortalecermos e para juntos adorarmos ao Senhor, assim como Ele mesmo estabeleceu. Há aspectos da vida cristã que devem ser vividos coletivamente, através da igreja, do seu povo, como, por exemplo, podemos citar a celebração da ceia do Senhor. Concluindo então, quem se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, como Ele mesmo garantiu. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observe que o Senhor Jesus falou: tem a vida eterna, não terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Nesse exato momento, Ele usou o presente e não futuro. Não futuro. Preste muita atenção, meu irmão. A Bíblia, ela é muito realista. Ela não esconde a fraqueza e a miséria do homem. Ela diz que eu e você somos fracos, frágeis, incapazes até de entender as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que abre os nossos olhos. Mas apesar de tudo isso, ela nos garante que em Cristo Jesus podemos ter a certeza da salvação. Porque foi Ele que fez a obra. Não foi eu e nem você que fizemos a obra. Foi Ele. Tudo foi Ele que fez. E Jesus afirma categoricamente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Podemos ter certeza completa e absoluta do cumprimento das promessas que Deus nos faz em Sua palavra. O caráter de Deus paira acima de toda suspeita. Ele é justo, Ele é santo, e a palavra de Deus é tão digna de confiança quanto o seu caráter. Graças a Deus, meus irmãos, podemos ter a certeza e a segurança da salvação. A nossa certeza não se baseia nos nossos méritos, mas em Jesus Cristo, que afirmou: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Eu tenho a certeza da minha salvação. Você pode escrever isso nos comentários? E sabe por quê? Porque Jesus Cristo me alcançou. Porque Jesus Cristo te alcançou. Ele te salvou. Ele te chamou. Ele te redimiu. E Ele garante a salvação dos seus filhos, daqueles que creem, daqueles que vão até Ele, e de modo nenhum Ele os lançará fora. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estamos já aguardando a próxima aula. E na descrição do vídeo eu vou jogar alguns textos complementares para a sua leitura. Você pode escrever qualquer dúvida que ficou nos comentários, mas creio que essa lição é muito bem explicada. O professor Adão Carlos Nascimento é um excelente escritor, muito profundo teólogo e quase não nos deixa com nenhuma dúvida. Mas louvado seja o Senhor pela Bíblia Sagrada e por homens que nos esclarecem o quanto Deus é grande. Homens que nos apontam. O Espírito Santo nos esclarece a cada dia o quanto Deus é grandioso. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.